Eu já escutei em muitos lugares, vindo de muitas pessoas, que fé é vencer. Ter fé está atrelado a você vencer. Ter fé está atrelado ao fato de você ser uma pessoa de sucesso. E com o sucesso aí você pense as mais variadas coisas, geralmente tem a ver com sucesso profissional e que em última análise vai te dar dinheiro. Ou seja, ter fé, ter sucesso e você está com a tua vida financeira mais ou menos estabilizada. E eu sempre me incomodei com essa lógica de que fé tem a ver com vitória, talvez pelo fato de eu não ter muitas vitórias. Talvez pelo fato de que na minha vida, nos meus 41 anos de vida, de idade, eu já amarguei duríssimas derrotas. E dos 41 anos de vida que eu tenho, 22 mais ou menos, eu trabalho como pastor ou como líder religioso. Então eu tenho duas opções, ou eu já me sinto um fracassado logo de cara, ou eu começo a pensar que fé é outra coisa. Porque não só eu, porque você pode falar, pô, mas você está falando de você tá mal, vai se tratar, procura um analista e se cuida. Não, as pessoas que eu conheci de maior qualidade cristã foram pessoas que enfrentaram duras batalhas. Elas não acumularam sucessos e vitórias a granel, como a gente vê por aí. Vitória atrás de vitória, não tem derrota, e Deus vai fazendo tudo, e essa pessoa vai só acumulando sucesso. Inclusive é uma coisa estranha, porque quem só tem sucesso, uma hora nem sabe mais o que é sucesso, né? Porque a gente precisa de uma derrotinha de vez em quando para a gente lembrar o que é vitória, o que é sucesso, porque quem ganha sempre perde a referência. Conheci pessoas dos quais esse mundo não é digno. E essas pessoas morreram de maneira, inclusive, tristes. Tem alguns exemplos dentro da minha casa. E essa fé que só vence, ela não me atrai. Porque eu não vejo que ela tenha conexão com a vida. E eu não acho que esse discurso gere vitoriosos, eu acho que ele gera iludidos. Essa história de, anda com Deus ou entre numa caminhada com Deus, porque você vai vencer sempre, eu não acredito que isso gere vitoriosos. Eu acho que isso produz mais gente iludida e lá na frente ferida do que necessariamente pessoas que têm essa sensação de colocar a medalha de ouro todo santo dia no peito. Assim como eu não vejo essa fé na própria Bíblia. Eu vejo sim na Bíblia pessoas que decidiram, que ousaram viver a despeito do resultado final das suas batalhas. Pessoas que ousaram viver de uma maneira que vale a pena e não necessariamente porque vai dar certo. Inclusive foi a minha segunda reflexão dessa série. Por isso que a gente precisa tomar cuidado, muito cuidado, para que o nosso caminho cristão, o nosso caminho de fé, ele não se transforme numa busca de um abracadabra, numa busca de uma oração certa, ou como se diz por aí, uma oração forte, se é que ela existe, que vai desembaraçar as questões complicadas da tua vida. A gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes isso pode ser tentador. Resolver a vida num abracadabra. Como isso é infantil. Como isso é reservado às crianças. Que com seus superpoderes, com as suas varinhas mágicas, com as suas capas que voam, é reservado às crianças. As pessoas que querem viver uma vida de fé, inclusive a fé cristã, elas precisam abrir mão desse tipo de caminho, porque isso não é visto principalmente nas palavras de Jesus, que não ofereceu pozinhos de abracadabra, nem frasezinha de efeito, e nem 7 passos para cá e 3 passos para lá. Jesus falou sobre as dificuldades do viver, sem deixar de nos convidar a ousar, a arriscar diante das duras questões da vida. Isso é visto, essa leitura, de encarar a vida de uma maneira mais real, sem ficar esperando abracadabras, é visto durante toda a Bíblia. Por exemplo,
Acredito que seja o Salmo 23, o salmo mais lido de toda a Bíblia, e até quem não tem parentesco com a Bíblia já leu, pelo menos em para-choque de caminhão. Propício, né, falar de para-choque de caminhão hoje. Já leu o versículo 1 do Salmo 23, certo? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se a pessoa nunca abriu uma Bíblia na vida dela, ela já viu isso em algum lugar, no adesivo do carro, na tatuagem, na camiseta, em algum lugar ela já leu que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse é um versículo, uma poesia linda de Davi, onde Davi está falando o quê? É um conjunto de palavras corretas que formam uma frase que no final abrem um portal mágico e a gente entra e lá as nossas vidas estão resolvidas? Ou será que Davi está poetizando o relacionamento dele com Deus e falando muito do coração dele e não necessariamente daquilo que Deus vai fazer? Davi não está falando necessariamente do que é que Deus vai fazer. O que Davi está falando? Como que ele vai fazer. Davi está se colocando em cena, e isso é extremamente maduro. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso é uma decisão. É uma decisão quando eu estou dizendo que eu tenho um Deus, eu o tenho como meu pastor, e eu decidi que porque Ele é o meu pastor, eu não preciso de mais nada para viver. Isso basta para eu enfrentar as lutas do viver. Ou seja, o Salmo 23 não é um pó mágico para você assim mudar de vida. Não, o Salmo 23 é uma coragem, é uma ousadia de dizer, porque Ele é o meu pastor, eu estou certo de que isso basta. Porque eu tenho Deus do meu lado, porque eu sei que o seu cajado e a sua vara me consolam, me sustentam, me acompanham todos os dias da minha vida. Um monte de coisa vai chegar até mim. Eu posso andar pelo vale da sombra da morte, mas eu continuo sabendo que Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, diz respeito a uma fé de quê? De palavras? Não, isso aqui é uma postura, e um poeta sensível como Davi conseguiu deixar um texto tão lindo desse para a gente. Para a gente simplesmente não achar que é só uma união de letras que formou um parágrafo bonito. Não. É um sentimento que habita, que domina o coração de Davi de maneira tal, e ele revela, ele consegue verbalizar o relacionamento dele com Deus para dizer, e para chegar até hoje aqui, nesse dia cansado que você teve, que você pode se encorajar, você pode se empoderar, você pode acreditar que você também tem um pastor e que nada te falta. Aí você vai dizer, mas como nada me falta, cara? Não tem nem gasolina no posto. Falta muito. Porque a nossa cabeça capital vai sempre para coisa quando a gente fala em falta, ou quando a gente fala em ter. E o reino de Deus não lida com coisa, o reino de Deus lida com ser. E Davi está dizendo que, cara, pode faltar gasolina, pode faltar não sei o que lá, pode faltar o outro, pode ter greve, pode. Então, mas eu tenho um pastor, e porque Ele está comigo, eu enfrento as faltas que a vida me apresenta. Bom, mas isso aí dá um trabalho, hein? Sim, há uma vida cristã que dá trabalho. Mas ela também dá sentido, ela também dá significado, e ela também dá esperança. Você pode pensar em outro versículo bem famoso também. Tudo posso. Vocês estão parecendo aluno que não estudou para a prova. Tudo posso, aquele que me fortalece. O apóstolo Paulo que falou isso. E aí a gente pega essa frase do apóstolo Paulo e fala, lacrou. Se você somar o Salmo 23 com Paulo falando aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, você fala, fechou, descobriu o abracadabra. Que afirmação contundente de Paulo, não é não? Tudo posso, mas tudo. Você fala, que ousadia, que exagero. E Paulo está fazendo o quê? Uma frasezinha de efeito? Não. Ele está fazendo uma declaração de que a fé que ele tem em Deus, ela é norteadora, ela é balizadora das posturas que Paulo terá diante das circunstâncias que a vida apresentar. E Paulo fala, tudo posso, certo? O que é tudo? Já parou para pensar o que é tudo? Não?
Porque você só pensa em coisa boa, né? Tudo posso, só vem coisa boa. Mas ele falou só coisa boa? Não, o que ele falou? É tudo. A nossa cabeça que quer transformar tudo só em coisa boa, mas o Paulo está falando, não, tudo. Ele não está dizendo assim, olha, eu posso ser muito feliz e ficar milionário porque ele me fortalece. Não, ele está dizendo tudo. E tudo quer dizer o quê? Pô, é bastante coisa, hein? Eu posso ficar desempregado e aguentar esse tranco porque ele me fortalece. Eu posso lutar por anos a fio pelo meu casamento e depois de algum tempo esse casamento acabar e eu posso perseverar e continuar lutando por quê? Porque ele me fortalece. E eu posso viver coisas bonitas na minha vida, sucessos e alegrias, por quê? Porque ele me fortalece. É tudo. E quando a gente fala tudo, a gente tem que colocar no pacote do viver tudo, e não só sucesso. Eu posso passar fracassos, porque ele é o meu pastor e nada me faltará e ele me fortalece. Então, se você quiser juntar os dois versículos, pode. Mas tem que contemplar as variáveis da vida. Aquilo que a gente não planejou, aquilo que a gente não quis, aquilo que a gente jamais, nos nossos piores pesadelos, a gente pensou em viver. Não, essas coisas fazem parte de todas as pessoas que estão respirando. Então Paulo está dizendo que, não, eu topo enfrentar qualquer coisa. Eu topo enfrentar qualquer coisa porque eu entendi que existe uma via. Eu entendi que existe um caminho pelo qual eu posso enfrentar essas coisas. E Paulo não está dizendo que ele tem uma fé que altera as coisas. Não, Paulo está dizendo que ele tem uma fé que o fortalece para enfrentar, inclusive, coisas que não serão alteradas. Porque a tua fé não altera coisas, a tua fé é para mudar teu interior, para você lidar com as coisas, inclusive aquilo que não vai ser alterado. Porque existem coisas na nossa vida que não vão mudar, porque algumas coisas na nossa vida não dependem da gente, dependem dos outros. E aí a gente quer resolver o mundo inteiro, mas a gente tem que combinar isso com quem? Com o mundo, né? Precisa combinar com o inimigo. Falar, cara, tu tem que ser derrotado porque eu quero ganhar. Agora, se você conseguir convencer o inimigo disso, aí você ganha um prêmio de oratória. Paulo está dizendo, eu tenho um Deus, e porque eu tenho um Deus, e Ele me fortalece, eu trinco os dentes e vou para cima. Eu não fico de braços cruzados esperando a vida ir embora. Porque lembrando do que falei semana passada, a vida vai embora. Ela passa rápido. Como aquele fluxo que vai embora. Paulo está dizendo, não tenho tempo a perder. Eu vou para cima, eu tenho um Deus que me fortalece. Eu tenho um pastor e nada me faltará. E um texto que eu quero pensar um pouco mais com você hoje à noite, é um texto do profeta Abacuque. Abacuque 3, de 16 a 19. É bem conhecido esse texto também, diz assim: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Olha, eu peguei 3 pessoas na Bíblia falando 3 coisas com palavras diferentes, mas com a mesma intenção. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que Ele está comigo. O apóstolo Paulo diz que tudo ele pode naquele que o fortalece, e Paulo disse isso depois de enfrentar problemas bem complicados. E agora nós temos um texto que ele tem uma diferença. Ele não está falando do passado, ele está falando do futuro. Ele não está falando de coisas que aconteceram. Ele está falando de coisas que podem vir a acontecer. E eu acho isso muito interessante. Porque as palavras de Abacuque são corajosas, sinceras, e Abacuque é uma pessoa que não cai bem para esses que querem resolver a vida com abracadabra. Porque o Abacuque não é que ele não está resolvendo a vida agora, ele já está dizendo que amanhã ela também não está resolvida.
Olha, que sair de casa, vim para Bethesda para ouvir isso é osso, hein? Mas me dê uma chance, continue aqui comigo. O Abacuque, ele desafia. Ele chama a gente para viver uma fé muito mais responsável, muito mais madura e muito mais desafiadora. Porque ele está mexendo com o teu presente, mas também ele está mexendo com o teu futuro. Ele está mexendo com algumas coisas da sua vida que você está vivendo agora, mas já está dizendo, olha, não fica nessa neura de resolver vida, porque vida não foi feita para ser resolvida, vida foi feita para ser vivida. Esse negócio de resolver vida, isso é uma loucura. Resolver que horas? Que dia? Como? O que é isso? Não, a vida não foi feita para ser resolvida, a vida é uma experiência. Você precisa experimentar a vida. E existem pratos que a gente experimenta e não gosta. Exato, existem momentos da vida que eu experimento e não quero mais. Alguns você consegue evitar, não experimentar mais. Outros não, a vida chega e fala, hoje é isso aqui, ó. Não, não come isso aí. Não, você não comia, agora você come. Porque é o que tem para hoje. É o famoso, é o que tem para hoje. E Abacuque nos desafia. Nos desafia ao quê? A você, ele te dá quase que um imperativo que é, não se resigne diante da vida. Porque existe uma diferença bem grande entre você perceber a realidade e lidar com ela, ou cair nesses discursos que são bonitos, ou de destino, ou de plano de Deus. E antes de entrar efetivamente nisso, eu quero te perguntar, qual que é a sua realidade hoje? Você está se resignando a ela? Simplesmente olhando para a tua realidade e dizendo, pois é. Pois é o quê? E às vezes, em determinadas situações, às vezes por fraqueza, às vezes por cansaço, às vezes por fragilidade, a gente se esconde atrás de alguns discursos religiosamente aceitáveis e bonitinhos, só que eles são uma maneira da gente justificar as nossas omissões. Então eu estou vivendo isso aqui, e é mais fácil eu dizer que isso é da vontade de Deus, do que eu arregaçar as mangas e dizer, eu preciso mudar essa história. Então o que eu faço? Eu me mexo? Não, eu espiritualizo. E aí fica bom demais na fita, fala a verdade. Que eu falo, você vai ter que se mexer, você tem que sair daí, você tem que marcar aconselhamento, você tem que emagrecer, você tem que fazer exercício, você tem que fazer terapia, você tem que... então vamos lá, vamos começar. Aí a outra vem e fala assim, não, eu estou vivendo isso porque eu sei que isso é da vontade de Deus. Entendeu? Aí você fica todo espiritual e eu fico com essa cara de tonto que eu estou aqui agora. Por quê? Porque eu estou aqui me mexendo e tentando te animar e vamos fazer, vamos mudar, a vida não está pronta, vamos construir coisas novas. Você está dizendo, não, mas eu aceito isso como vontade de Deus, ou o destino da minha vida, isso está determinado e não tem como ser alterado. Só que aí a gente tem que ter coragem de fazer algumas afirmações mais fincadas no chão da vida. Tipo, essa crise no seu relacionamento é da vontade de Deus? Foi Deus que instaurou essa crise aí? Porque se foi, não vamos nem mexer, porque o negócio que Deus instaura, como é que eu e você vamos tirar? O teu filho usando droga é vontade de Deus? Não, aí não. Não, mas é disso que eu estou falando. O que é vontade de Deus e o que é vida, liberdade, escolha? A gente tem que levar as frases às últimas consequências, senão a gente fica com frasezinha de efeito. Não, mas esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus? Então a gente tem que estar feliz que está todo mundo em greve e não tem gasolina e nem pão na padaria. Não, vamos se levantar. Se levantar, você está se rebelando contra Deus? Não pode. Entende? Como que às vezes a gente tem que pegar uma ideia e esticar ela para falar assim, escuta, essa minha ideia aqui, será que não é uma vinheta que eu estou repetindo porque eu vou 30 anos na igreja e nunca parei para pensar que existem algumas coisas que não dizem respeito a um determinismo ou algo que Deus colocou na minha vida? Não, é a vida que apresentou
O acaso colocou aqui na minha frente, o fato de eu morar numa cidade igual São Paulo, eu fui assaltado, como qualquer um pode ser assaltado, e eu tenho que ter uma postura e responder a isso? E tentar evitar isso, e tentar viver de outra maneira? Quer dizer que esse desemprego é da vontade de Deus? Não acredito que desgraça venha de Deus, porque do Pai das luzes só pode vir coisa boa. Porque de Deus só pode vir amor. Então eu não entendo coisas ruins serem enviadas por Deus com a intenção de te ensinar alguma coisa boa. Eu pensei, não é possível que Deus não tenha uma pedagogia mais legal que essa aí que o pessoal está dizendo. Porque eu acho que tem professores e professoras aqui, pedagogos, e vocês ensinam as pessoas de um jeito tão bonito. E Deus? Com desgraça. Então, os professores dos nossos filhos ensinaram eles a ler e escrever de uma maneira tão criativa, tão bonita, como minha filha, quando viu, ela sabia ler. Acho que ela nem percebeu. De tão encantador que foi o processo pedagógico de alfabetização da Gabriela. E Deus? Que eu sempre brinco aqui que Deus tem um jeito de ensinar as pessoas, né? Desemprego, pneu furado e câncer. Que depende do grau do ensino. Não, nenhum dos três. Não, teu pneu furou porque está careca mesmo, ou porque você passou num prego. O desemprego porque você vive num país quebrado. E a tua doença, seja ela qual for, a minha doença, seja ela qual for, porque eu vivo num mundo suscetível a todas as doenças, e nós estamos na pista do viver, e isso não tem a ver com Deus me ensinar ou não. Agora, Deus pode, no meio desse caminho, me ensinar muitas coisas? Pode, desde que eu tenha coragem de dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Desde que eu tenha coragem de dizer, eu posso enfrentar o desemprego, o pneu furado, o câncer e tudo mais, porque eu tenho um Deus e Ele me fortalece. Isso altera a minha percepção da vida. Eu tiro Deus como o causador do mal e passo a colocar Deus no lugar daquele que me acompanha, daquele que anda comigo e que às vezes nos maiores silêncios me diz coisas que ninguém falando por 2 horas poderia me ensinar. Ou seja, eu vou crescer na fé e vou crescer como ser humano, e isso depende do tipo de espiritualidade que eu estou construindo no meu coração. E Abacuque está fazendo o que com a gente? Dizendo, cara, vocês têm que tentar. Vocês têm que ousar, não se submeter diante das coisas difíceis da vida, e tão pouco ficar se escondendo atrás de frase pronta, e tão pouco colocar em Deus a culpa das coisas que não tem absolutamente nada a ver com Deus. Abacuque não deixa que a vida esmague, ela não deixa que a vida, ele não se esconde, ele não se omite, ele não fica fugindo. Ele não espiritualiza, ele não joga no colo de Deus as coisas que não têm nada a ver com Deus. Ele aceita a vida. Ele coloca as possibilidades da vida, das quais eu e você estamos suscetíveis. Só que ele usa os elementos do seu mundo físico, da sua realidade. E usando os elementos da sua realidade ali, material, física, perceptível, ele determina, ele aceita, ele decide como que ele vai se organizar espiritualmente. Usando as coisas da correria do dia a dia, como ele diz, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios. Ele está usando elementos do mundo dele para dizer, ainda que a falta bata na minha porta, mas ele já está contemplando a possibilidade de que a falta existe. E de que isso não tem a ver com fé, isso tem a ver com a vida. A fé não evita a falta, a fé evita que a falta me domine. A fé evita com que a falta, com que a escassez me trave ao ponto de eu nunca mais sair dali. Ou seja, o que é a fé cristã? É um convite à ousadia. Não se submeta a processos de morte, porque em Cristo nós temos vida e vida em abundância. Mas Abacuque não se ilude, Abacuque não barganha, Abacuque não faz 7 semanas de oração, Abacuque não faz nada disso. Abacuque faz um plano de vida.
Igual vocês fazem plano de carreira profissional, plano de conquistar os bens que você quer conquistar. Abacuque também faz, ele faz um plano de carreira, de vida, ele já está pensando no amanhã. Não é legal isso? Nós temos os planos de carreira, planos profissionais. Abacuque tem planos de fé. Ele já está dizendo hoje como é que ele pretende se comportar amanhã, contemplando que amanhã podem vir dias difíceis. E tem uma outra pessoa que acho que você já ouviu falar dela, que chama Jesus, que falou, olha, vocês vão ter dias difíceis. Vai faltar boi no curral, vai faltar, porque você está vivo. E Jesus diz lá em João 16, vocês vão passar dias difíceis, mas tenham bom ânimo. Não vai para cima. Não deixe com que o dia difícil determine seu destino, não. Lute contra ele. Dá trabalho, a gente tem que dar trabalho para a vida também. A vida não vive dando trabalho para a gente? Devolve, dá trabalho para a vida. Eu brinquei aqui num dos cultos de quinta-feira que a gente tem que dar trabalho para a morte, né? Porque quando a morte chegar, você não pode falar assim, tá bom, me leva, não tem que dar trabalho. Deixar ela cansada, quem sabe até ela fala, volto daqui 6 meses. Tu está brigando muito ainda. Não, a gente tem que ser marrento com a vida diante de algumas circunstâncias, senão a gente vai sucumbindo. E uma hora, qual foi a marca da nossa vida, qual foi o nosso destino? A falta, a escassez. E como é que eu reverto isso? Com frases bonitas? Não, arregaçando as mangas, levantando e fazendo pequenos gestos de fé, de alteração, de vida, e não me submetendo a coisas que eu preciso lutar contra. Uma das coisas que eu gosto no profeta é que ele não coloca em Deus as ações. Ele assume que as ações serão dele. Se você ler de novo o texto, você vai ver que ele está dizendo, ainda que aconteça tudo isso, eu, primeira pessoa do singular, eu me alegrarei. Eu me exultarei. Em quem? No Deus da minha salvação, no qual eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece diante da escassez da vida. Ou seja, Abacuque está nos chamando para ter uma fé que ela ousa continuar a despeito de se vai dar certo ou não. Porque fé não é vencer, fé é continuar. Fé é você enfrentar. Esquece esse negócio de fé que vai dar tudo certo, não. Leia o relato dos heróis da fé da Bíblia e veja lá quantos que deram certo, sob essa perspectiva do sucesso pleno e da vitória todos os dias, e essa medalha de ouro o tempo todo no peito. Veja lá, depois a gente conversa. Então a gente pode resumir o recado de Abacuque para a gente hoje à noite, dizendo assim que a fé, essa fé que nos ajuda a continuar a despeito de vencer ou não, ela em primeiro lugar, ela é conscientizadora. Porque ela não ilude. É uma fé que está dizendo assim, olha, toma essa decisão hoje porque amanhã o celeiro está cheio. Não, toma essa decisão hoje, porque se o celeiro estiver cheio amanhã, você não vai se perder no orgulho e na soberba só porque o celeiro está cheio. Toma essa decisão hoje, porque o celeiro estiver vazio, você vai ter garra e humildade para correr atrás da vida. Ela conscientiza, ela não engana. Não fica vendendo pílulazinha de engano, placebo. Porque existe um caminho de fé que ele não alimenta expectativas, ele alimenta frustrações. Quando é que eu alimento uma frustração e não uma expectativa? Quando eu começo a nutrir algumas coisas sem base nenhuma. Aí eu falar assim para você que não está correndo atrás de um emprego melhor, não se atualizou, nem manda currículo para lugar nenhum, passa o dia em casa comendo amendoim japonês, vendo sessão da tarde. Não, vai nessa tua fé que semana que vem tem um emprego novo. Você vai, não vai não? Claro, continuar a sessão da tarde. Netflix e amendoim japonês. E você vai o quê? Nutrindo o quê? Expectativa. Não, você está nutrindo
uma baita de uma frustração. Por quê? Porque não vai acontecer isso. E existem caminhos de fé, isso que eles estão falando para você, porque você pode, você vai, se é cabeça não é cauda. Nós não somos nem monstros para ter cabeça e cauda. Nós somos seres humanos, nós temos coração. Ou seja, Abacuque, ele conscientiza, tipo assim, você está com um problema na vida? Então você é um ser humano normal, você tem fé sim. O fato de você ter problema não significa que você não tem fé. O fato de você ter problema e estar vivo quer dizer que você tem muita fé, você só ainda não olhou para ela. Talvez você já enfrentou tanta luta na tua vida e você fez isso baseado na tua fé e você até agora nem percebeu e está se sentindo uma derrotada porque não tem fé. É o contrário, talvez hoje Deus queira te mostrar, parabéns, que fé bonita que você tem. A fé de Abacuque, ela conscientiza, ela tira a ilusão. E ela é encorajadora. Ele não cruza os braços, ele não sente e chora, ele já não diz, Senhor, esse plano terrível que o Senhor montou para mim, essa falta, essa escassez, essa pobreza. Não, ele vai para cima, ele se alegra no Deus da sua salvação. E que salvação é essa? Porque a gente sempre fala de salvação e a gente já fala salvação do inferno. Qual inferno? Qual inferno? O inferno de uma vida sem sentido? Sim, Deus nos salva desse inferno. O inferno de uma vida sem rumo? Sim, Ele nos salva. Quando Ele é o Deus da nossa salvação, nós nos alegramos, porque fomos salvos de ficar por aí batendo o braço sem saber para onde nós estamos indo. Abacuque está salvo do quê? A vida dele tem rumo, tem sentido. As coisas podem dar todas erradas, porque meu relacionamento com Deus está sendo bem cuidado e bem tratado, quer seja no muito, quer seja no pouco, porque Ele é o meu pastor e nada me faltará. Porque Ele, tudo posso naquele que me fortalece. Então pode não ter nada na despensa, eu continuo tendo sentido de vida. Eu continuo tendo uma razão para acordar, eu continuo tendo uma razão para dormir, eu tenho inclusive uma razão para morrer. Porque quando Ele é o Deus da nossa salvação, o nosso destino, o nosso sentido de vida está resolvido. Agora a gente levanta e age como Ele agiu. Essa conscientização nos rouba da apatia. Sentimento tão terrível que é a apatia. Que é perder a vontade de viver. Assim como nos livra da acomodação, que é topar viver de qualquer jeito. Porque as duas coisas são possíveis a nós, ficarmos apáticos e acomodados. Com Abacuque não. Abacuque fala, não, eu vou conscientizar você, eu vou encorajar você, para você não cair nem na apatia e nem na acomodação. O que é a apatia? É você desistir de viver. E a acomodação, continuar vivendo desse jeitinho medíocre que você está vivendo. Porque a acomodação nada mais é do que isso, é você se acomodar em alguma coisa que você devia estar gritando, pulando, chutando, lutando contra. Aí o que nós vamos fazer? A gente vai se acomodando. E a fé que os três companheiros aqui nos apresentam hoje é exatamente isso. Não tem apatia e não tem acomodação. Tem disposição de lutar, porque quem luta está fazendo uma das maiores orações, que é, Senhor, muito obrigado pela vida, eu jamais vou desistir. Em outras palavras, Abacuque não está deixando que o destino dele seja determinado por aquilo que ele não tem. Ele está determinando a vida dele por aquilo que ele já tem. O que ele já tem? O Deus da salvação. Ou seja, qual que é o nosso foco? O que é que a gente mais tem no nosso coração? Ou seja, a fé cristã é uma fé que nos chama a lutar. Porque quem luta, vence a omissão, vence a apatia, vence a acomodação, e vamos combinar, isso já é muita coisa. A hora que você fala assim, Vila, eu já me dispus a lutar, e eu só perdi, eu vou dizer não. Se você se dispôs a lutar e foi à luta, você já venceu um monte de coisa, pelo menos a preguiça. Nenhuma derrota é 100%. Sempre a gente venceu alguma coisa. Sempre a gente conseguiu superar alguma coisa.
O que a gente precisa é fazer esse pacto, trazer Deus para bem perto do nosso coração, para que as nossas lutas do dia a dia elas ganhem um outro significado, um outro sentido. Então Davi, Abacuque, Paulo e tantos outros viveram muitas histórias, muitas relatadas na Bíblia e muitas não. Há sucessos e há fracassos, porque eles são seres humanos normais, mas não foram seres humanos ordinários. É o extraordinário. É a pessoa que ousa ir além da convenção. É a pessoa que ousa ir além do lugar comum. É a pessoa que ousa lutar mesmo que não tenha ninguém lutando. É a pessoa que ousa tentar mesmo que todos estejam zombando. Olha, vocês têm força para zombar e eu tenho força para tentar mudar de vida. Eu tenho desejo, eu tenho sede de viver algo diferente. Ou seja, o que a fé cristã pode fazer por nós? Nossa, tantas coisas. E a maior delas é nos emancipar, nos encorajar, para a gente viver uma vida que tem tantas coisas bonitas, mas tem também tantas dificuldades. E essa fé cristã quer me ajudar a viver os meus sucessos, as minhas alegrias, porque se eu não tomar cuidado eu me perco na soberba, no orgulho, na arrogância. E essa fé quer me ajudar. No dia que a despensa está vazia, no dia que o coração não tem mais força, no dia que a lágrima não tem mais lágrima para escorrer de tanto que eu já chorei. Não, ela tem o que fazer comigo mesmo. E nessas horas eu posso escutar esses homens, essas mulheres, dizendo: levanta e tenta viver a tua vida de uma maneira diferente. Porque Deus é por você. Porque Ele é o teu pastor. E porque Ele é o nosso pastor. Nós podemos tudo porque Ele vive nos fortalecendo. E porque Ele vive nos fortalecendo, está ao nosso lado. Isso significa que nós temos salvação. O Deus da nossa salvação. Fique em pé, eu quero orar com você.